Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Rebeca Kemily e eu tô aqui com a Isabela Rocha, professora de artes e tatuadora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as profissões dela. Então, Isa, quando que começou a sua história com a arte? Bom, desde os 13 anos de idade eu desenho, né? Então eu sempre gostava de anime, enfim, então eu ficava reproduzindo as imagens. E aí no meu ensino médio eu tive um professor de artes muito sensacional, que era desenhista, e aí eu fiquei muito fascinada, gostava da literatura mesmo, dos livros de artes. Sempre pesquisei um pouco sobre imagens, enciclopédia quando era mais nova. E aí acabei por imergir nesse mundo, né? Então assim, aí ele me estimulou muito, né? Aquela dúvida de ensino médio do que fazer. Eu queria fazer biologia. Sério? Eu quase fiz biologia. Eu também tinha química como uma das minhas propostas. E aí, no fim, eu acabei escolhendo as artes e desde dos 13 até agora, aos 36, lidando com isso. Ainda bem. Ainda bem. Como que a arte se manifesta na sua vida hoje? Nossa, praticamente em tudo, né? Então, assim, eu respiro arte, eu vivo arte, eu tô olhando para as coisas e tô pensando, principalmente por conta hoje, né, da tatuagem, tudo é referência, né? Então, eu fico observando as coisas e criando as minhas próprias referências. E nas artes visuais, a questão professora, essa vivência também não sai de mim, tudo vira aula, né? E como artista, eu acho que tudo tem arte, né? Então, assim, né, nada se separa, um objeto, uma música, enfim, tudo isso pode ser utilizado, então ela se manifesta 100% do meu tempo, né? Só quando eu tô dormindo, ou às vezes quando eu tô dormindo também. Nos sonhos. Nos sonhos. Quando que você começou a tatuar? Tá, eu comecei a tatuar tem uns 2 anos mais ou menos, eu não sei exatamente a data, mas como acho que todo mundo viveu aquela fase pandêmica de dúvidas e usando a criatividade como uma válvula de escape, eu comecei a observar muito a tatuagem e eu tive uma aluna como referência. Uma aluna minha, ela virou tatuadora e aí ela me inspirou nisso. Então, assim, eu observava ela desenhando na escola, eu sabendo que eu desenhava também. Então, eu tive a Malu, né, com uma grande inspiração. E aí, por conta disso, eu acabei, né, tentando fugir um pouco da questão de sala de aula. Depois da pandemia, a sala de aula ficou muito mais difícil. Sim. Então eu acabei querendo mudar, né? Primeiro eu fiz coloração pessoal, comecei a me aprofundar com cores. Então eu tava tentando dar uma fugida, né, assim, da sala de aula, tentando ganhar outros universos. E aí surgiu a ideia da tatu. Aí eu falei, cara, como que eu nunca pensei nisso antes, né? E aí, mais um mergulho. E aí você já começou como trabalho também ou demorou um pouco? Demorei, a gente tem, né, teve a parte do treino, eu comprei primeiro compra de material, treino, aula, então aí eu tive uns 6 meses de treino, aí a primeira ideia genial é a autotatuagem, né, então a primeira tatuagem em humano, né, em pele humana foi em mim, e aí depois sempre os familiares maravilhosos, né, que sempre falam, vai, faz aqui. Cedem um pedacinho de couro pra gente treinar, né? E aí foi indo, assim. Depois eu entrei no estúdio, que é um estúdio daqui de Brasília, que é excelente pra dar uma impulsionada. Sim. E aí mais tarde a gente chegou nesse espaço maravilhoso. Quando você escolheu cursar artes visuais, teve algum momento específico que você pensou, é isso que eu tenho que fazer? Eu tive muito, assim, terceiro ano do ensino médio, a gente começa a ter um conflito, eu acho que todo mundo passa por esse momento, né? Principalmente eu, apesar de ser das artes, eu era muito das áreas das exatas. Então, curiosamente, eu era muito das exatas, então eu tinha muito interesse, por exemplo, em química. Aí tava com uma super dúvida e aí a biologia do terceiro ano, com a biologia é muito legal também, parte de genética. Então eu tava naquele né, aquele conflito mesmo. E aí eu tive esse professor, que mais tarde virou um grande amigo, que mais tarde virou um namorado. Ele era muito novo, tá, gente? Só pra especificar. E só na faculdade. E aí ele me incentivou muito, né? Então, assim, aí também veio a questão da paixonite, né? Que ajuda a dar uma estimulada nas artes. E aí, por fim,
família falando que tinha qualidade de trabalho. Então, assim, eu fui me descobrindo no ensino médio e o desenho muito mais profundo. Né? Então, mas sempre colocando o que eu posso fazer, o que eu posso ser. E aí eu tive, né, uns estímulos, mas o maior estímulo mesmo foi esse meu professor. E depois eu tive, no terceiro ano, porque esse rapaz que me incentivou, ele foi meu professor de primeiro e segundo ano, saiu, mais tarde a gente se encontrou na UNB. E o meu professor de terceiro ano também, que era excelente, um cara genial. E aí ele estava fazendo mestrado, então assim, uma pessoa super madura dentro das artes. Então, meus professores me incentivaram bastante. E o meu professor de química, que mais tarde eu trabalhei com ele, né, também. Porque na química também, né, eu tive um estímulo. E a sua família, existe aquela preocupação, tipo, ela vai passar fome, alguma coisa assim? Curiosamente, minha mãe me apoiou muito. Que bom. Né? Então, assim, minha mãe, ela é muito sã. E aí ela veio, né, aquela dúvida, e aí, o que eu faço? Eu faço biologia, até porque eu cheguei a passar em biologia. Aí eu falei, qual a minha escolha, né? Assim, qual caminho que eu vou seguir? E ela falou assim, olha, se você fizer bem alguma coisa, você sempre vai ter emprego, né? Eu não digo que você vai ficar rica, eu não digo que mas se você se dedicar, você sempre vai ter oportunidade, independente da área que você apostar. Então eu fui, né, nas artes e de fato, assim, eu entrei em 2005 na faculdade, em 2007 eu já estava empregada. E a arte, apesar de ter esse estigma do falta de emprego, de vai vender arte na praia, é uma área que tem muita possibilidade, né? Então, assim, eu trabalhei como ilustradora, eu trabalhei como a parte de produção de quadrinho, finalização, storyboard. Então, assim, tem um universo muito grande. Hoje, tatuagem, professora, e vai indo, né? Então, assim, eu não acho uma área tão restrita, pelo contrário, eu acho que dentro das formações, e às vezes nem precisa ser formado, né, principalmente, mas tem muita possibilidade mesmo de trabalho. Inclusive, você entrou querendo ser o quê? Tipo, sua primeira opção? Ser artista. A ideia era ser artista de galeria, produzir pintura, desenho, na minha área sempre foi o desenho. Aí depois me descobri um pouco na fotografia, queria também ir pra fotografia, mas eu entrei muito cedo na área da profissão professora, né? Mas, educação. Na educação. Você sente que sofre algum preconceito por ser professora de artes? Ah, total. É a aula recreação, né? É uma coisa assim, eu já tô acostumada. Em algum momento da minha vida, eu já dou aula há muitos anos, né? Desde 2007. Em algum momento da minha vida eu sofri com isso. Hoje eu já não sofro mais, eu sei que os meninos têm prioridades. Tipo, a matemática, obviamente, vai ganhar das artes. E o que eu tento alcançar meus estudantes hoje é justamente naquilo que as outras disciplinas não podem oferecer, que é o descanso. Sim. Então eu me apoiei nisso. Tipo, a minha matéria não é para ser matéria pesada, não é para ser matéria chata. É para ser o respiro. Então, assim, a gente mais bate papo. Acho que quando eu te dei aula, ainda já tinha essa ideia e hoje está cada vez mais sólido. Então, a arte ela ficou muito mais divertida para os meninos. Eles têm um prazer maior. Mas não é todo mundo que gosta disso. Vai ter sempre soninho, vai ter a galera que veste a camisa das exatas e simplesmente ignora. Que isso eu também acho que é um grande problema da educação brasileira, essa coisa da segmentação, né? Ah, você é de exatas. Não, a gente tem um ensino universal e todo mundo tem que ser um pouquinho de tudo até se descobrir de fato. E a arte tá aí, né? Assim, quando falam, né? Eu não gosto de arte, gente, tá errado. Então você não gosta de viver. Sim. Porque tá em tudo, né? Então, eu tento fazer com que eles percebam esse universo e aceitem um pouco mais e funciona. De alguma maneira, eu acho que, assim, eu não consigo alcançar 100% de uma turma, mas eu acho que mais de 60% com vontade. Então, pra mim, já tá muito válido. E você lembra como que foi sua primeira experiência como professora? Eu dei aula para ensino fundamental, mas eu não me lembro muito bem, não. Tem muito tempo. E eu acho que quando a gente faz as coisas muito nervosas, a gente apaga. Né? Então, assim, várias aulas minhas, assim, eu tenho um apagão, porque
nervosismo, né? O que eu falei, meu Deus, né? Tipo, o que eu dei nesse momento? Então eu não lembro muito bem, não. Eu lembro, sim, eu passei sala de aula mesmo, ensino fundamental não era formada, tinha 19 anos, era muito nova. Novinha mesmo, Muito nova, lidando já com provas e, né, assim, tanto que, nossa, eu vejo os meus materiais passados tão terríveis. Mas fez parte, a gente precisa começar de alguma maneira, né? Mas eu não me lembro direito da experiência e eu acredito que tenha sido muito intensa, porque eu não me lembro. Entendi. Agora, a última pergunta, eu só quero saber como que você concilia as duas carreiras. Quando eu comecei, que foi no ano passado, tipo, em estúdio, né? No ano passado eu entrei em estúdio. Eu não sei como eu encaixava. Eu fazia muita tatuagem no final de semana e a tatuagem tava sendo introduzida. Eu trabalhava em 4 escolas até março do ano passado. E aí, quando eu comecei a perceber que a tatuagem tinha futuro, né? Então, assim, que eu tinha agendamento, que tinham pessoas interessadas, de forma bem orgânica, né? Eu não fui fazendo divulgações extremas, foi tudo bem natural. E aí eu comecei a reduzir. Aí a primeira redução que eu tive, eu sou funcionária pública, eu estava com 2 concursos da Secretaria de Educação, larguei um, aí vem, né, louca, como que você larga um concurso público, a segurança e não sei o que lá. Não, gente, eu preciso apostar no que me traz conforto, né? Tava muito estressante, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e nas brechas que eu tinha, que eram as minhas folgas, uma tatuagem. Então, corria pra cá, aqui na Zanotti, dava aula em Braslândia, ia pra Braslândia, dava aula. Então, assim, não existia, eu falo, como conseguia conciliar? Conciliava, mas uma loucura, né? E hoje eu tô em 2 escolas, eu trabalho à noite, trabalho em uma escola um dia pela manhã, uma escola muito boa, e o resto é totalmente dedicado para tatuagem. Então, assim, antes eu falava, qual é a sua professora? Eu sou professora. Agora eu já tô na dúvida do que eu falo, né? Eu falo assim, sou professora, sou tatuadora, eu sou os dois, né? Ainda sou os dois. Mas a ideia é que, de fato, eu me dedico totalmente à tatuagem mesmo, né? Então, assim, cada vez estudando, porque é um universo que só melhora, né? Então, assim, e lidar com arte, gente, não tem prazer maior do que ver uma pessoa saindo feliz com a tatuagem, falar, cara, olha que lindo isso, ter uma relação de autoestima, diferente de entregar uma prova que a pessoa foi mal. Eu falo, ai meu Deus, eu fui mal na prova de artes, né? E fica aquela coisa super dramática. Mas eu tento administrar, né, esses 2 universos, mas eu quero dedicar mais a tatuagem sempre. Obrigada, é isso mesmo. Foi um prazer entrevistar você, viu? Muito obrigada. Eu adoro o seu trabalho, inclusive, ó. Amei seu trabalho, tenho já no meu corpo. E é isso. Muito obrigada. Muito bem,